Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 26 de março de 2026, quinta-feira. E nesse horário, das 17h20, nós estudamos essa obra, Luz do Mundo, pelo Espírito Amélia Rodrigues. Peço desculpa aos companheiros, porque eu coloquei a chamada para os estudos errado. Botei como se fossem os cursos de sexta, mas hoje é quinta-feira, tá? Foi Diversidade dos Carisma, Luz do Mundo, depois tem a nossa palestra pública. E nós estamos estudando o capítulo 21, O Cantor e a Canção. Mas hoje temos que parabenizar, né, a nossa querida irmã Carmen de Matos, que está fazendo mais uma primavera, né? Ó, que Deus a abençoe, que Deus a fortaleça, ampare seu lar, sua família, seus projetos, e que ela seja muito feliz, esteja conosco durante muito tempo para abrilhantar as nossas aulas e nos ajudar, que a gente precisa muito da ajuda dela. Também. Que Jesus a abençoe, tá? Um beijo para você, Carmen. Muitas felicidades, que Deus te mantenha sempre assim, com essa vontade de trabalhar, de melhorar cada vez mais e de crescer. E ajudar seus companheiros, né? Porque estamos aí sempre juntos. Então, vamos festejar o aniversário da nossa querida irmã Carmen Matos Rogério. Bem, meus irmãos, como eu falei, estamos sempre agradecendo a Deus por tudo. Agradecendo pelo momento, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade do trabalho, e sempre pedindo a Deus que abençoe todos os companheiros que estão necessitados, e são muitos, do nosso amparo, também da nossa ajuda, como nós já estudamos sobre isso, né? Nós precisamos ajudar aqueles que necessitam. Precisamos ajudar o nosso Mestre Jesus. E também vamos agradecer quando o Mestre lembra de nos chamar para ajudar um outro que esteja necessitado. É sinal de que a gente já melhorou, né? Quando Jesus diz, vem aqui, me dá uma mãozinha. A gente deve ficar muito feliz, porque é sinal que nós já melhoramos um pouquinho. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu passo a palavra para a nossa irmã Denise, que vai dirigir o estudo da obra de Amélia Rodrigues. Denise, a palavra está aqui com você, tá? Ó, eu vou dirigir, mas não tirei carteirinha, não. Minha habilitação tá... expirou aos 40 anos. Brincadeira. É porque a Rose tem. Nós temos a mesma idade, né? A diferença de meses. E a gente é amiga há muito tempo. Mas eu sou amiga esquecida. Agora ela está me copiando, sabe? Bom, gente, esse capítulo é um capítulo muito. Eu não sei qual é o capítulo, qual é o livro de Amélia Rodrigues, que não é muito bom, que não é muito emocionante, que não é, assim, de uma clareza, né, de ideias, nos colocando a par dos sentimentos da ocasião, porque muitos falam do fato acontecido, né, do que, do que Jesus falava e dos fatos, mas aqui com a Amélia, a gente vê os sentimentos. A gente sente, acaba sentindo junto, né? No parágrafo, no estudo anterior, ela conta sobre a prece, canção que Jesus faz ao Pai, porque está próximo da hora dele de ser preso e crucificado, né? Então ele faz essa prece. Os seus discípulos, eles acho que caem numa real, né? Falando com a linguagem atual aí, moderna, porque eles acabam percebendo a grandeza do Espírito Jesus. Porque eles admiravam, mas eles eram amigos, né? Ele estava ali sempre junto dele. E mas eles ainda não compreendiam totalmente Jesus. Isso vem após a sua morte, né? E Jesus, nessa época,
faz essa prece, ela descreve que ele estava muito tristonho, mas ele não estava triste por morrer ou por ser sacrificado ou por passar por aquelas dores acerbas. Ele estava triste, ele estava, angustiado por nós. Exatamente porque ele sabia o caminho que a gente estava tomando se ali com ele presente. Não reconheceram, não, a maioria, né? Não, não perceberam a importância da vinda dele. E mesmo assim, né? O amor dele é tão grande por nós que fez esse sacrifício enorme de vir, sabia porque ia passar e era assim, mais um, é, como se fala, mais um instrumento, né? Pedagógico que ele utilizava, é a própria vinda. E agora, teve a ceia, após a prece, e eles, eles não estavam percebendo ainda. Estavam tristes porque ele estava anunciando o que ia acontecer. Mas mesmo assim, eles estavam esperançosos de que ele, na hora, fizesse alguma coisa, né? Acostumados de vê-lo fazer aqueles. Ai, meu Deus, me fugiu a palavra, tá vendo? Olha o meu esquecimento aí. Aqueles prodígios, realizar aqueles prodígios. E então achavam que na hora também que acontecesse alguma coisa, que eles não sabiam o que era, Jesus sabia. Jesus ali nesse momento está como se estivesse captando. É angustioso, imagina. Ele com a sensibilidade dele, perceber todo aquele clima que estava naquele momento daquela cidade, junto àqueles irmãos, mesmo os que o amavam, mesmo os que foram beneficiados por ele fisicamente, né, nas curas, espiritualmente, muitos daqueles estavam ali como se tivesse um sentimento coletivo, né, muito negativo, muito pesado. Era uma energia muito pesada naquela época. Bom, aí agora a gente vai continuar. Eu não marquei parágrafo. O parágrafo que a gente terminou foi: chegar a hora de abandonar o cenáculo acolhedor e demandar o Monte das Oliveiras. Fazia-se culminante o instante. Pequena era a distância a percorrer, relativamente pequena, todavia grande. Aí a gente vai iniciar agora. Disseram no seu canto que chegava a hora da luta para a qual viera. E também, em seguida, chegaram as dores para eles, os apóstolos da sua mensagem, elucidando que uma espada teria maior utilidade do que um manto. Os companheiros, porém, sempre acostumados aos raciocínios imediatos, interpretaram erradamente a figuração, gerando neles um arremedo de coragem. Mostraram-lhe as armas. Temos duas espadas, disseram. É quanto basta, respondera. E ele compreendeu que né, eles não estavam entendendo. Jesus deixa as suas últimas recomendações, né?
e se preparando para o encerramento daquela etapa da vida junto àqueles irmãos e preparando eles também, né? Ele era ciente de tudo aquilo. Ele ouvia os pensamentos, ele sabia das nossas, dos nossos caminhos a seguir, né? Qual seria o caminho dos humanos, né? Dos seus irmãos, muito vacilantes ainda na fé, não é? E no amor. Ele sabia, ele era ciente de tudo aquilo. A tristeza que ele sentia era pela fragilidade nesses irmãos. Porque tanto que ele pede ao pai para protegê-los, né? E a oração dele é por eles, não é para si. A angústia dele é porque ele sabia que eles iam sofrer muito também e que mais lá à frente a humanidade se recuperaria, a humanidade iria caminhar, mas que ainda estavam muito frágeis, né? Ainda somos muito frágeis, como ele mesmo fala. E nós, como os apóstolos, ainda muito frágeis. Então, a tristeza dele, a angústia, já exatamente para chegar naquela parte, que seria angustioso para todo mundo, né? Mas seria a mensagem que ficaria. Muitos só ficaram com a cruz, né? Não ficaram com a mensagem. Porque é aqui, como a gente é sempre, como ele fala dos companheiros, porém, sempre acostumados aos raciocínios imediatos e interpretaram erradamente a figuração, como a gente faz muitas vezes, né? Os nossos raciocínios imediatos, a gente interpreta, e tem gente que interpreta o seu jeito mesmo, não está nem aí a mensagem dele. E querendo se tomar conta da situação, se beneficiar com os ensinos dele. A gente sabe disso durante a história na nossa humanidade aqui, a gente sabe o quanto foi. Então, ele ficou, né, triste, mas falou assim: é quanto basta. Quer dizer, é isso mesmo, então tá, deixa pra lá, porque não estou entendendo. E o semblante, diz Amélia Rodrigues, fez-se-lhe mais tristonho. Ele vivera pelo amor e chegava um instante de culminar o messianato dando a vida. Os companheiros, todavia, pensavam em defender a vida, tomando nas mãos outras vidas. Quer dizer, você quer defender a vida, mas matando, né? Porque eles estavam ali dispostos até a matar para defendê-lo. Começaram a marcha. A luz esplendia. Peraí, ler alguma coisa? Não. A luz esplendia e a cidade dormia. Podiam-se ver os bairros diversos, olhados do alto. Aqui, o palácio dos sumos sacerdotes. Para a esquerda, o de Herodes, próximo aos monumentais jardins do Garebe. Desafiadora em frente, além das manchas de sombra do Tiropeon, quase ao pé do templo, como a vigiá-lo, a Torre Antônia, representativa de vergonha de Israel, a Torre de Davi e, mais além, o Gólgota, árido e triste na distância da noite. Judas não estava com eles. Judas não estava com eles naquele momento. Fora-se.
Não poderiam atravessar a cidade àquela hora, vencendo a ponte, o Tiropeão, a velha esplanada e sair pela Porta Dourada. Somente os sacerdotes entravam no lugar santo. Desceram, pois, a parte baixa, contornando as muralhas e atingindo o vale estreito onde corria o Cédron, cujas águas escuras fizeram-no granjear o nome que significa, em hebraico, negro ou sujo. Buscavam o Getsemane, ou o engenho do azeite. Sentai-vos aqui, solicitou o amigo divino, enquanto eu me retiro para orar. Vós também orai, para não sucumbirdes à tentação. E tomando a Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, afastou-se. A minha alma está numa tristeza mortal. Orai e vigiai. A voz estava sufocada. Começava a agonia. Arrojado na direção do Altíssimo, experimentou companhia. Olha só que bonito que ela fala, né? Arrojado na direção do Altíssimo, experimentou companhia. Companhia, perdão, companhias espirituais superiores, né? É, buscou a companhia do Pai, né? Elevou-se, elevou o pensamento. Voltou aos companheiros por 3 vezes, e 3 vezes os surpreendeu a dormir. Dormis? Não pudestes vigiar sequer uma hora? Orai e vigiai. A noite sorri pirilampos estelares, e parece que mergulhava tudo em rutilações do silêncio. Respiravam as ânsias da paisagem levemente perfumada. Ele mergulhou novamente na divindade. Ele foi novamente buscar o Pai em suas orações. A agonia, a dor produzida pela ingratidão dos comensais do seu amor, feriam-no fundamente. E ele buscava o abismo do Pai. A gente tem a figura do abismo, né, como algo fundo, até obscuro e tal. Nesse caso, não. Nesse caso, o abismo do Pai é o quê? É mergulhar profundamente, né? Se conectar profundamente até a figura, esse abismo assim, é como se fosse uma figura de Deus. É uma representação de Deus. Então, esse abismo aí é aquele mergulho profundo. É. A angústia, eles vacilaram. A espera, né? Era uma espera angustiosa. Porque quando você chega. É normalmente assim, a gente quando vai comemorar o nosso aniversário, né, cara? A gente fica assim um pouquinho, né, angustiosa, um pouquinho elétrica. E quando a gente vai assim para um lugar que você sabe que é um lugar de tristeza, que é uma coisa que vai ser difícil para você passar, mas você tem que fazer, é uma expectativa angustiante, né? Essa é uma expectativa, porque é algo que vai acontecer, e é algo que tem de acontecer, porque ele tem de dar esse passo para poder harmonizar toda aquela história que ele mesmo colocou desde o início, né?
é algo que teria que acontecer. Ele sabia, conhecia o mundo e as suas maquinações. Então, ele sentia toda aquela maquinação, parece que ele ouvia realmente, né, captava o pensamento de todo mundo ali, né, de quem fazia aquela maquinação ali, Judas. Ele esperava que não, mas, né, ele aguardava, mas Judas fez o que tinha que fazer. Porque, de qualquer forma, a prisão dele ia acontecer por algum motivo, né? Aí a gente, se Judas não traísse, né? Se Judas não traísse, outra situação aconteceria. Porque aquilo que tinha que acontecer era certo de acontecer, porque necessitava acontecer. Necessitava para a gente, certo? Como é que a gente ia gravar, né? Qual é os meios da gente aprender? A gente consegue aprender quando não são as coisas boas? Consegue. Mas quando grava mesmo no fundo, é quando acontecem as coisas não tão boas, né? Mas não foi boa, e a gente sabe também que umas coisas não boas, que a gente acha que são ruins para a gente, mais tarde a gente observa que era o que a gente precisava mesmo, né? Aquilo traz sempre, todo acontecimento bom, ou negativo ou positivo, nos traz aprendizado, né? Tinha segurança do que fizera Judas, o amigo inditoso. Ergueu-se pela última vez, desculpa, e falou aos companheiros invigilantes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. O filho do homem está sendo traído nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, pois se aproxima aquele que me trai. A perturbadora da hora perturbadora aquela, desculpa, hora perturbadora aquela. A noite estava fria e ele tivera a sua máxima agonia, ainda porejava, liga lá, desliga lá, por favor. Ainda porejava no seu rosto o suor. Gente, perdão, tá? Abaixa. Desculpa, gente, um momentinho. Perdão, esqueci de abaixar o volume. Hora perturbadora aquela. A noite estava fria e ele tivera a sua máxima agonia. Ainda porejava no seu rosto o suor, hematidrose, o suor sanguinolento, pastoso e frio. Um semblante estava marmório. Agora é tarde demais, balbuciou, e a voz parecia uma melodia triste, chorando na intimidade dos ouvidos. Tarde demais. As duas últimas palavras assinalariam a fogo a memória dos companheiros combalidos e fracos que se fariam fortes, fortes que eram de espírito. Inaugurava-se o programa dos sacrifícios pela verdade. Denise, eu queria falar uma coisinha. Quando ele diz assim, né? Agora é tarde demais, e a voz parecia uma melodia triste, chorando na intimidade dos ouvidos, tarde demais.
Eu acho que nesse momento ele não está lamentando o, o que iria ocorrer com ele, a prisão dele, todo o sofrimento que surgiria a partir daí, porque ele estava encarnado. Essa angústia também era porque ele era um homem, e sabia das dores, né? Lembra do drama da obsessão? Aquilo imaginando o que vai acontecer com a família Boab, com o que aconteceria com eles quando fossem presos, levados pela Inquisição, todo o martírio que iria sofrer. Jesus, como homem, também estava imaginando o que viria do sofrimento que ele iria passar, a tortura, a crucificação. Mas eu acho que quando ele fala agora é tarde demais e depois ele está demais, ele está pensando em Judas, no ato que ele ia praticar e as consequências desse ato para o próprio discípulo. Então, quando ele diz agora é tarde, tarde demais é que nós sabemos que todo ato tem uma consequência. E essas consequências são o quê? Essas dores que batem na nossa porta são a consequência natural daquilo que praticamos. Então, até aquele momento, quando ele diz para Judas, vai, faça o que você tem que fazer, havia a chance de Judas não fazer, porque ele tinha um livre-arbítrio. Quando Judas sai daquela casa, não está batido o martelo. Ele vai fazer. Porque até o último minuto você pode voltar atrás. Às vezes a gente não está, né? Ali, eu tenho certeza que eu vou fazer isso. E, de repente, na hora de abrir a boca, você trava e não faz. Então, é o nosso livre-arbítrio. Então, ninguém pode dizer, ele vai fazer com certeza. Bater ainda mais Jesus, sabendo que ele era um espírito livre e que tinha o livre-arbítrio e poderia, de repente, recuar. Mas no momento que ele diz tarde demais, o ato está feito, o dinheiro é entregue a ele. Naquele momento, Judas cometeu o grande erro, o grande equívoco. A partir daí vão começar o quê? A desenrolar as consequências do seu ato. Que depois ele mesmo, tão fragilizado, quando percebe o erro cometido, ele não consegue conviver com isso. Se ele fosse um pouco mais forte, ele poderia ter procurado os discípulos e ter dito: ó, eu errei, pode me jogar pedra, eu errei. Mas ele era frágil, psicologicamente, espiritualmente. Tão frágil que ele não aguenta enfrentar a sua própria consciência e tira a vida. E a partir daí nós sabemos que aquele que se equivoca, aquele que se desencanta com a vida, vai passar por momentos difíceis. Então, quando Jesus fala tarde demais, eu acho que ele está pensando em Judas, de tudo que vai sofrer, e sofre até hoje, né? De forma totalmente errada, as palavras agressivas que nós, do século XXI, ainda falamos, ou pensamos, quando nos referimos a Judas, sem piedade, sem compaixão. Né? Pode seguir aí para mim. É porque ela fala também no outro parágrafo que tinha segurança do que fizera Judas, um amigo inditoso. Inditoso porque foi um passo errado, né? Infeliz, né? Ditoso e Ele infeliz, né? infeliz. Ele teria, né, exatamente como você falou, até a última hora se arrependeu, não querer mais, ou então não, de alguma forma, né? Mas é assim, ele acompanhava realmente o pensamento dele. Ele estava ligado ali em tudo, né? E ele não podia intervir. Tinha essa, Ele não podia intervir. Ele tinha que deixar aquele, exatamente, o deixar livre-arbítrio dele. o arbítrio dele, pois Ele é. não podia trabalhar com Judas como se Judas fosse uma marionete. É assim que a gente aprende crescendo, né? Assumindo a responsabilidade dos nossos atos. Nossos Ele atos. deixou. Isso aí. Então vamos lá. A partir de então, o caminho do Gólgota estaria assinalado para o futuro e marcado por calhaus, pedrouços e espinhos. Seria um caminho árduo, né? Difícil, né? Logo após, entre as oliveiras, portando varapaus, o ridículo exército de mercenários enviado pelos dominadores enganados da terra encontrou Judas, que então marchou para identificá-lo.
Acenderam-se lanternas, e não obstante a treva era geral. Olha né, o que ela, né, uma Cura, né? linguagem maravilhosa, né, com os opostos, ela É, fala, exatamente, né? Apesar das luzes, apesar das a luzes, ignorância era total. era total. Carregavam lâmpadas e se consumiam em sombras. O traidor acercou-se e beijou-lhe a face. O amigo era entregue pelo amigo. A amizade crucificava a afeição e o amor. No Mas está pleno. interessante aqui, né? A amizade crucificava a afeição e o amor, mas a amizade não se desfez. Não, não, A amizade. não. E por causa disso não foi mesmo. E aí, né, às vezes, só cortando aqui, às vezes a gente briga com um amigo, às vezes amigos de muitos anos, por coisas tão pequenas como uma questão política e outras coisinhas mais, e ficamos ou um vestido, ou um anel, ou por causa de uma bobagem, por uma palavra dita, e desfazemos amizades longas, né, tão bonitas, amizades que às vezes começaram na infância, quando um não tira a vida do outro, até por causa de uma coisa tão pequena, né? Então, muitas vezes, quantas pessoas não quero mais saber dele, nunca mais fala com a pessoa, uma amizade tão longa, às Uhum. vezes é desfeita por coisas tão efêmeras. E essa amizade aqui se perpetua até hoje. É, é. Apesar do gesto do amigo, né? Mas ele tinha exatamente o livre-arbítrio. Continuando, Amélia Rodrigues diz assim: no plenilúnio de Nissan, na noite varrida por ventos perfumados e frios, o Rei Celeste foi conduzido sem qualquer reação ao cárcere e logo depois crucificado. Eu vou pedir permissão para compartilhar um texto do, do livro Estante da Vida, o capítulo 34, que é muito lindo também, é por Humberto de Campos, tá? Peraí que ele está aberto aqui. Deixa eu compartilhar, enviar a solicitação. Chegou a solicitação aí, Rose? Já chegou, eu autorizei. Tá ok. Aqui. Vocês estão enxergando? Não, Não? deixa eu ver aqui uma coisa. É porque mudou aqui um pouco. É. Não, mudou, ficou meio Esse complicado. negócio de pedir autorização também, na hora também é É, novidade para mim. mudou aqui o negócio e Olha, vai. vamos ver. Vai agora. Vamos ver. Agora foi. Agora Agora está sim. começando. É, mudou a situação aqui, eles estão complicando um pouquinho. Isso. Dá para ver o texto? Ah, dá sim. Só eu vou pedir para você aumentar um pouquinho. Peraí Clica que eu lá tenho que embaixo, à direita, na ver cruzinha. já aqui a ferramenta. Aqui. Lá embaixo à direita, tem uma cruzinha. Não, querida. Na lateral, embaixo do 95. Aqui, ó, tem 79 na direita. Vai para a direita, toda para a direita. Isso, aí tem uma cruzinha em cima, numa bolinha. Ah, tá. É porque o meu. Peraí. Uma cruzinha na lupinha do PDF. Mas assim, isso aí. Pode mais uma vez. Peraí que eu. Caramba. Mais uma Gente. vez. É Tá bom, porque se tá bom. aumentar muito, o Joey não É, é. E aí? Normalmente a gente perde um clica duas pedacinho. vezes. É porque o meu. Ih, Clica, Jesus. clica nesse xizinho que está do lado. Perguntar ao assistente.
Clica nesse xizinho lá em cima, Denise. Tá, Perguntar Rose, uma sabe o que questão. que é? É porque eu tô com o meu painel. O meu aumentou aqui, ó. Aí tem uma cruz, um Ah, xizinho. aqui, lado esquerdo, tá Isso, ok. clica. Isso. Agora você vai na régua e sobe, né? Na régua. Na régua. Aí, Gente, desculpa, sim. que horror! Agora vai fazer. Peraí, Agora gente. tá. Aí, isso aí. É, aqui. Dá para Isso. ver agora? Dá, perfeito. Ah. Ai, meu Deus, complicações da. Isso, deixa eu tirar aqui. É porque o meu palestrante ficou aqui do lado esquerdo, direito. Para a gente está perfeito, Denise. A gente está Então vendo tá. o rosto total. Então eu vou começar, tá? O anjo solitário. Repetindo aqui, esse é o capítulo 34 do livro Estante da Vida, Humberto de Campos, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas em grupos extensos desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, e os emissários do paraíso chegavam, em bandos, a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais podiam perceber. Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido, como ali insufladores energias novas, como ali insuflarem energias novas. Né? Os anjos, né, eram insufladores, não é isso, gente? Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores de justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase hirtas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento e reajuste em tempo devido. A reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Porque ele sofreu, né? E como? É verdade. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o e exaltando-o, como ali prepararem o banquete da ressurreição. Quando um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu, solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores, e, em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa, que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros.
Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre antes de tudo. E, em êxtase, elevou-se do solo em que pousara aos braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado com inexcedível carinho e colocou por um instante o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se, então, do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência. Mas suspenso no martírio, Jesus contemplava-o, confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Lindo, lindo demais. E se vocês quiserem depois esse texto, eu mando para vocês, porque é exatamente como a Rose falou, né? Jesus não tinha certeza absoluta, ele só teve quando ele percebeu exatamente, né? Captou o que ele fez. Mas eles eram amigo, amigo entregando o amigo, e ele não deixou de ser. E foi a primeira providência que ele fez ao regressar à pátria espiritual, né? E ainda estava em suspensão, né? Diz que um fio invisível, que ele fala, né? Estava em suspensão do céu até a cruz, né? E os anjos vieram para auxiliá-lo, né? Então, essa narrativa é muito linda e encerra aqui o capítulo 21 para poder a gente absorver todo esse ensinamento de amor, de caridade, amor inexcedível, né? A esse irmão e a nós também, a gente sabe disso. E semana que vem a gente vai fazer o estudo do capítulo 22, Tomar a Cruz. É dia 2 de abril, E 2/4, vamos tá? marcar hoje, abril. 2/4, capítulo Já. 22, Tomar a Cruz. Lindo, lindo, lindo. Grande ensinamento para todos nós. Somente no que trata de amizade, né? Isso. Nossa. Entender que o amigo às vezes erra, o amigo às vezes se equivoca. Sim. Eu às Isso. vezes fico pensando, se não fosse, se Judas tivesse desistido, Jesus ia ser crucificado de qualquer maneira, não é verdade? De qualquer maneira ele ia ser crucificado. Mas que era a chance de Judas resolver as suas questões, Que né? podia não ser por ele. Podia Porque não ele ser por tinha lá ele. ele tinha as problemáticas dele, mas ele não Sim. precisava fazer esse ato para resolver. Não, não precisava, não Não precisava, precisava. ele poderia resolver de Foi, outras maneiras. Então, ele ninguém foi ganancioso, ele foi é ganancioso, né? Ele queria vicioso, né? aproveitar. É, E como vários deles, ele não, como os outros também, não entenderam a missão de Jesus. Não não entenderam. entenderam. Gente, até hoje, nós estamos no século XXI, nós ainda não entendemos. Tem gente que ainda fala de Jesus como Deus. Jesus é Deus Sim, encarnado, não é verdade? Isso é, prova o quê? Que nós ainda não sabemos quem é Jesus, nós ainda não entendemos a missão de Jesus e nós ainda estamos falando um monte de besteira sobre Jesus e crucificando Jesus, traindo Jesus, negando os ensinamentos dele. Isso no século XXI. Quer dizer, a gente ainda tem muito que aprender, por isso que a gente está estudando, por isso que a gente fica sempre repetindo, né? Esses ensinamentos de Jesus
para que a gente possa finalmente aprender. Mas existe um tempo para isso, né? Existe um tempo para isso. Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Então, a gente vai encerrando aqui, né, Denise? Tem mais alguma coisa para falar? A gente vai encerrando aqui esse lindo estudo, né, do nosso mestre. Vamos, depois, quem quiser pegar, eu vou mandar o PDF aí do livro todo, Instante da Vida, do livro da Diretrizes, da Joana, para a gente dar uma lida nesses textos, porque o texto da Joana também é lindo, esse texto de Humberto Campos é lindo, porque isso, né, massageia o nosso coração, né? Isso nos acalma para os momentos tão difíceis. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Eu vou encerrar aqui, Denise, eu passo para você, se o Márcio Godinho entrar, hoje ele vai fazer a palestra do hospital, que ele parece que é médico ou enfermeiro, ele vai fazer diretamente do hospital, tá? Aí você faz a sala para ele, mas eu acho que não vai precisar muito tempo, não. Um beijo aí no coração de todos.